pessoal, como é que vocês estão? Gente, então, dando continuidade, né, à matéria, eu estou dividindo a parte de política e a parte de economia, né, do segundo reinado. Então, agora nós vamos falar a respeito da questão política no sentido de política externa. Tá? Então, vamos falar um pouco a respeito de política externa. Então, agora, a nossa aula independe da primeira. Né? Então, vamos tocar o pau. Se não conseguimos terminar hoje, a gente continua a semana que vem, sem problemas. Então, um aspecto importante que a gente tem que entender é que no Brasil, no sistema parlamentarista, você tinha uma divisão, né? Uma divisão entre chefe de governo e chefe de Estado. Era uma divisão pilantra, era uma divisão mequetrefe, né? Porque o chefe de governo era o primeiro-ministro, o chefe de Estado, o imperador. Na prática, no entanto, por conta do poder moderador, parlamentarismo às avessas, aquela pataquada toda, o imperador controlava todo o poder. Né? Agora, no que diz respeito à política externa, o Dom Pedro II não disfarçava. Né? Se você tinha aí o primeiro-ministro como um suposto chefe de governo, no caso da política externa, o Dom Pedro não disfarçava isso, não usava o primeiro-ministro para disfarçar, era ele que comandava mesmo. E tem uma característica, uma coisa que eu acho interessante aqui, que é bom a gente destacar, pessoal, é que ao longo do segundo reinado, então são 49 anos no poder, né? O Dom Pedro não vai se alongar, o Dom Pedro não vai envolver o Brasil, ele adota uma postura de neutralidade em relação aos acontecimentos internacionais. Tá? Então, o Dom Pedro, ao contrário de... Nós já tivemos um presidente aqui no Brasil que quis meter o bico em conflitos árabes israelenses, eu resolvo os problemas tudo. Né? Nós tivemos, o cara quis mexer com o programa nuclear do Irã. Nós já tivemos um presidente aqui que não soube reconhecer a pouca importância do Brasil no contexto internacional, né, pessoal? O Dom Pedro II reconhecia a pouca importância do Brasil no contexto internacional, então o Brasil evitou se envolver em questões externas. Então, assim, olha, pessoal, revoluções de 1848, processos de unificação da Alemanha e Itália, guerra civil norte-americana, o Brasil se manterá isolado dessas questões, o Brasil se manterá absolutamente neutro quanto a essas questões. Tá? Agora, é claro que é impossível, né? Não tem como você fugir de certos problemas que vão acabar atingindo o país. Né? Então, problemas diplomáticos irão ocorrer. Tenham em mente isso, é óbvio. 49 anos. E a primeira questão que eu acho que é pertinente, que é importante, a primeira questão é a relativa ao relacionamento com a Inglaterra. Tá? A Inglaterra era a principal potência econômica mundial, era o grande parceiro comercial brasileiro, né? Era o maior parceiro comercial brasileiro, e desde a independência, aliás, desde antes da independência, o Brasil havia oferecido à Inglaterra uma série de benefícios, como, por exemplo, tarifas alfandegárias preferenciais, algo que foi decretado em 1810 e confirmado por Dom Pedro I em 1825. Né? O que o Dom Pedro I fez em 1800 após a independência foi ampliar, olha isso,
ampliar a tarifa, o direito às tarifas alfandegárias de 15% para todos os parceiros comerciais brasileiros. Tá? Então, ele não podia subir o da Inglaterra, ele baixou de todo mundo e, assim, conseguiu o reconhecimento. Beleza. Então, a Inglaterra era o principal parceiro comercial brasileiro e isso não se discute. Por que nós vamos ter problemas? Olha, pessoal, na nossa aula anterior, né, na nossa aula ao vivo, eu vou ter falado para vocês a respeito das transformações econômicas que estão ocorrendo no Brasil nesse período. E aí, pessoal, eu vou ter falado para vocês, olha, o Brasil precisava de dinheiro para financiar a expansão cafeira para o Oeste Paulista, daí a criação das famosas tarifas Alves Branco, e aí o Brasil subiu as tarifas alfandegárias sobre a importação de produtos para todo mundo, né, de 15% para 24%, e a Inglaterra se sentiu traída, vamos pensar dessa maneira. A Inglaterra é maldito, a Inglaterra vivia um momento, como a segunda revolução industrial estava se espalhando pelo mundo, a Inglaterra viveu um momento em que ela se sentiu ameaçada pelo desenvolvimento das demais potências industrializadas. Então, a Inglaterra, nos idos, né, aí da primeira metade da década de 1840, a Inglaterra estava, vamos pensar assim, adotando uma política externa agressiva como forma de reafirmar o seu poder. Então, a Inglaterra estava tratando todo mundo na patada. Por exemplo, abriu o mercado chinês em 1839, com as guerras do ópio, massacrou a China, virou a China do avesso de porrada e forçou a China a abrir seus mercados para a entrada de seus produtos industriais em território chinês. Agora vem o Brasil e adota, o Brasil que já era um mercado seguro, de repente vem o Brasil e cria tarifas alfandegárias mais altas, dificultando a entrada desses produtos. Então, as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, que até então eram relações excelentes, elas vão azedar. Tá? A Inglaterra responderá à criação das tarifas Alves Branco com o Bill Aberdeen, né, com a proibição do tráfico negreiro no Atlântico Sul. Você teremos, inclusive, confrontos. Tá? Eu fui uma vez, eu não me lembro se foi em Santa Catarina, eu não me lembro se foi no Paraná. A gente foi a um forte, naqueles bonitos fortes na praia, né? E o cara falou que a única vez que os canhões desse forte foram utilizados foi quando um navio de guerra inglês perseguindo um navio negreiro cruzou, né? Tentou cruzar a barra, tentou entrar ali naquela baía e a fortaleza disparou seus canhões contra o navio inglês, que acabou indo embora, tá? Então é interessante porque a situação não estava tensa. E a Inglaterra, até como uma forma de humilhar o Brasil, envia para cá um embaixador com ordens de criar confusão. É o tal do William Christie. William Christie, esse cara vai aprontar. Então nós vamos ter aí dois acontecimentos, a gente vai chamar isso de questão Christie, tá? Quando o Christie chega querendo confusão, vai ter um evento lá no Rio de Janeiro, onde um navio inglês aportou, desembarcaram alguns marinheiros, os marinheiros beberam cachaça, né? Devia estar acostumado com uísque, né? Foi lá beber cachaça, deu mal. Ficaram bêbados, mexeram com uma mulher, teve briga na rua, os marinheiros acabaram presos por arruaça. Após mexeram, parece que uma mulher casada, deu briga, e aí eles acabaram presos. O Christie deu um escândalo dizendo que o Brasil não tinha o direito de pôr as mãos sobre cidadãos ingleses. Né? O Christie disse, não, vocês não têm o direito de prender. Ele exigiu que o Brasil libertasse os prisioneiros e pedisse desculpas oficiais. O governo brasileiro, o Brasil não aguentava
peido da Inglaterra, sejamos sinceros, né? Então, o governo brasileiro liberta os marinheiros, mas não pede desculpa, fica aquela torta de climão. E aí, algum tempo depois, um navio inglês afunda lá no Rio Grande do Sul, estava navegando perto do litoral, levando mercadoria para a Argentina, bateu num Recife e afundou. Mas ele ficava exposto na maré baixa. Aí a população ali da região ribeirinha foi, né, da região ribeirinha não, né, da região caiçara lá, né, da região litorânea, foi lá e saqueou o navio, né? E aí o Christie decidiu que o Brasil tinha que pagar pela carga do navio que afundou, porque a população brasileira tinha saqueado a carga, o que é assim, em termos de direito internacional, né, essas coisas, né, não, isso, o navio afundou, acabou, né? Esse pessoal que procura tesouro aí, né? O navio afundou, a carga é de quem achar. Aí o Christie exigiu, o governo brasileiro não deu confiança para o Christie acionou o governo da Inglaterra, que já estava mal intencionado, a marinha inglesa, então, captura 6 navios brasileiros, acho que estavam lá na Inglaterra mesmo. A Inglaterra toma o controle de 6 navios brasileiros e declara que só vai liberar esses navios depois que o Brasil pagar o valor da carga, acho que eram 3.200 libras, né? Teria que fazer a conversão para dinheiro de hoje, gente, 3.200 libras, né? Não é uma grande coisa, claro que era mais. Aí o governo brasileiro paga, né, a quantia para que os navios fossem liberados, mas exige um julgamento internacional. Tá? Então, abre-se uma pendência. Oh, desculpa, pessoal, meu celular, eu costumo deixar ele sempre mudo, justamente para não ficar fazendo esses barulhos chato. Aí o povo me liga, tá mudo o celular, né? Mas o que eu quero que vocês entendam, então, é que haverá, então, a pendência internacional. Normalmente, nessa época, não tinha ONU, né? Então, o que se fazia era se escolher um governo neutro, um governo amigo dos dois países, e o governante daquele país funcionava como uma espécie de juiz. Tá? Então, como a Bélgica, o rei da Bélgica a Bélgica era aliada tanto da Inglaterra quanto do Brasil. A Bélgica mantinha boas relações com os dois países. Então, a Bélgica o rei da Bélgica, o rei Leopoldo, é quem vai acabar sendo o árbitro da questão. E ele dá ganho de causa para o Brasil. Ele fala, não, a Inglaterra tem que devolver esse dinheiro. Né? A Inglaterra não poderia ter agido da maneira. A Inglaterra está errada. A Inglaterra não toma conhecimento do julgamento. A Inglaterra falou, foi mal aí, mas não vou devolver dinheiro, não. E isso acabará levando a uma ruptura das relações internacionais entre Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra, o Brasil rompe relações diplomáticas, o William Christie é expulso do país, o povo queria linchar ele, ainda bem que não linchou, senão ia ter guerra, tá? Mas tocaram fogo na sede da embaixada inglesa, lá no Rio de Janeiro, inclusive, e durante anos, Brasil e Inglaterra permaneceram com relações diplomáticas rompidas, tá? Só posteriormente, na década de 1860, que com a mudança do governo inglês, com a troca do primeiro-ministro lá na Inglaterra, houve uma reavaliação das atitudes aí, de como deveria ser. Né? A Inglaterra mudou de postura em relação à diplomacia internacional. O governo inglês, então, pede desculpas oficiais, devolve o dinheiro, Brasil e Inglaterra reatam relações diplomáticas. Tá certo, pessoal? Então, isso aí a gente chama de questão Christie. Tá? Tem a ver com os atritos provocados pelo aumento tarifário, né, as tarifas Alves Branco. Outro problema, pessoal, outra questão importante é a respeito das disputas territoriais na região da Bacia Platina. Tá? Ô Jefão, o Brasil faz parte da Bacia Platina? O Rio da Prata não passa no Brasil. Não, mas os dois rios,
que são os principais formadores do Rio da Prata, passam, que são o Rio Paraná e o Rio Paraguai. Tá? E então o Brasil sempre demonstrou um interesse especial pela questão platina, na medida em que todo o acesso para a região do Mato Grosso e sul do Pará, ali, todo o acesso para o interiorzão do Brasil só poderia ser feito por esses rios. Então, é por isso que o Dom João VI invadiu o Uruguai, por isso que o Dom João VI incorporou o Uruguai para o Brasil como província cisplatina, por isso que o Dom Pedro I se queimou numa guerra sem fim, tentando manter a província cisplatina como território brasileiro. A verdade é a seguinte, meninos, o Brasil não conseguiu manter a província cisplatina, mas quando da independência do Uruguai, em 1828, o Brasil estava lá na mesa de negociação. Brasil, Argentina, Uruguai, Inglaterra também estava ali, porque o Rio da Prata era uma hidrovia de importância excepcional. O Rio da Prata era importantíssimo para o Brasil. Então foi feito um acordo em 1828, determinando que o lado norte do rio era do Uruguai, o lado sul do rio era da Argentina, o meio eram águas internacionais, era livre a navegação pelo Rio da Prata. Pelo centro ali do Rio da Prata, a navegação era livre, era uma importante hidrovia de comércio, tanto para o Brasil quanto para todo mundo ali. Era, portanto, uma zona bastante estratégica. E uma região explosiva. Vocês sabem o que acontece, meninos? Quando se dá a independência da América Espanhola, há um desmoronamento muito rápido, um desmoronamento acelerado, né, da América Espanhola, e vão pipocar países ali, né? E as fronteiras entre esses países não estavam bem definidas, né? Você não tem... A verdade é essa. Na sua origem, para a gente só ter uma ideia, né? Na sua origem, a Bolívia era 56% maior do que é hoje. A Bolívia perdeu 56% do território. O Paraguai mudou de lado, né? Porque o Paraguai perdeu terras para o Brasil e a Argentina e ganhou terra da Bolívia. Então, o Paraguai ele foi um pouco, ele pendeu para o lado do Oceano Pacífico, né? Então, nós temos bastante... As fronteiras não estavam precisamente definidas na América Latina, né? Na América do Sul. Então, aquela região, a região platina, ela era uma região complicadinha, tá? Principalmente porque a Argentina sempre se considerou como sendo a herdeira legítima do antigo vice-reinado da Prata, vice-reinado do Prata, Rio da Prata. Então a Argentina, ela nunca engoliu bem, a Argentina nunca aceitou o direito o Paraguai como um país independente. A Argentina, inclusive, bloqueava a navegação paraguaia pelo Rio da Prata, o Paraguai vivia isolado do mundo. A Argentina crescia seus olhos sobre o Uruguai. Se a Argentina pudesse, ela encampava o Uruguai, era a sua intenção. Quando ela apoia o Uruguai em relação à independência do Brasil, a intenção da Argentina é ficar com o Uruguai, só que não conseguiu. E a Argentina tinha sérios problemas de fronteira com o Chile, que era agregado ao vice-reinado do Prata. Na verdade, o Chile era uma capitania geral, né? Independente, portanto, né? Não era parte do vice-reinado como né? Sim, não era certinho. Então, até hoje eles têm desavença lá por conta de fronteira. Então, havia um choque de interesses aqui no sul da América do Sul, entre Brasil e Argentina. A ideia é essa. Tá? E a área sensível, a área em que essa rivalidade
ficava mais explícita era dentro do Uruguai. O Uruguai, pessoal, logo após a independência, o Uruguai vai viver um longo período de guerras, guerra civil, tá? Imagina o Uruguai pequenininho daquele jeito. A guerra civil uruguaia que se segue ao processo de independência, ela é tenebrosa. São mais de 10 anos de guerra civil. Matou metade da população de um país que já era muito pequeno. Vocês imaginam, eles ficaram em guerra. Eles ficaram em guerra contra o Brasil de 1824 a 1828, depois a partir de 1835, guerra. E uma loucura. Quem que estava brigando? Você tinha blancos e colorados. Eu sempre brinco de, tinha que ser blancos e pretos, né? Não, é blancos e colorados, tá? Não sei, não faço a menor ideia porque desses nomes, né? Branco era um grupo político formado principalmente por pecuaristas do interior do Uruguai. Esse pessoal tinha muita conexão com a Argentina, tá? Tinha muita conexão com a Argentina. Eles, inclusive, pretendiam se unir à Argentina no seguinte princípio: se nós tomarmos o poder aqui no Uruguai, junta a Argentina e o Uruguai numa aliança política e fecha o Rio da Prata. Então, os blancos, fecha, sei lá, constrói uma praça de pedágio gigantesca lá. Então, os blancos, pecuaristas do interior do território argentino, do interior do território uruguaio, associados aos interesses da Argentina. Os blancos, eles defendiam a tese, apoiada pela Argentina, de limitar a liberdade de trânsito de navios estrangeiros no Rio da Prata. Então, uma vitória dos blancos causava arrepios ao governo brasileiro. Então, o governo brasileiro sempre foi simpático ao outro lado, chamados colorados. Os colorados, que eram um grupo político formado por comerciantes da região de Montevidéu. Eles eram defensores, por serem comerciantes, inclusive, defensores da livre navegação pelo Rio da Prata e, portanto, não eram próximos do Brasil, né? Eram simpáticos à causa brasileira, que também defendia essa tese. Então, essa guerra ela vai se arrastando. Um lado apoiado pela Argentina, outro lado apoiado pelo Brasil. Aí, adivinha, né? Vai dar merda. Nos idos da década de 1850, eu não vou lembrar os anos exatos, tá? 52, 54, não lembro os anos exatos. Mas o líder branco, o lado branco, está prestes a vencer a guerra, tá? E um sujeito chamado Manuel Oribe, tá? O Manuel Oribe venceu a guerra, tomou o poder lá no Uruguai. Fim da Guerra Civil, vitória dos blancos, Argentina comemorando, Brasil com cara de cu. O Brasil não podia aceitar o resultado dessa guerra, né? Então, o Brasil vai alegar que o território brasileiro estava sendo violado por ladrões, talvez pelos blancos, talvez pelos dois lados, mas que, como o território uruguaio era pequeno, eles viviam cruzando a fronteira, invadindo o Brasil, e que aqui roubavam gado. Tá? Roubavam gado, assaltavam, saqueavam fazendas ali na região da fronteira. Eu não sei se essa era realmente se essa justificativa era real. Não sei, mas o Brasil vai usar essa justificativa para declarar guerra ao Uruguai e invadir o Uruguai. O exército brasileiro, então, não com a intenção de ocupar o Uruguai, mas com a intenção de remover do poder o tal do Manuel Oribe, algo que acaba sendo resolvido em 5 minutos. O Brasil derrota, com o apoio do Grupo Colorado, o Brasil rapidamente derrota o Manuel Oribe e coloca os colorados no poder. Põe lá os colorados no poder.
Aí, quem fica com cara de cu é a Argentina, né? A Argentina, nessa época, era governada por um sujeito muito bruto. Na América Espanhola, esses ditadores que surgiram após os processos de independência, a gente chama de caudilhos. Caudilho. Caudilho é uma expressão que originalmente significava chefe militar. Em espanhol quer dizer chefe militar, é algo como general, caudilho. Como os chefes militares normalmente acabavam usando o comando das Forças Armadas para tomar o poder, então na América Latina, caudilho passa a ter o significado de ditador. Né? Então, o que vai acabar acontecendo é o caudilho argentino da época era um cara chamado Manuel Rosas. Esse cara era barra pesada, esse cara era foda. Ele era conhecido como El Carnicero, o açougueiro. Em espanhol é carniceria, né? Açougue é carniceria, então ele era o açougueiro. Aí você fala, ele tinha um açougue? Não, ele era muito violento com os seus adversários, tá? Então, o Manuel Rosas, emputecido com a vitória do Brasil, emputecido com a remoção dos blancos do poder, o Manuel Rosas declara guerra ao Brasil e vai invadir o Uruguai. Então, ele declara que vai invadir o Uruguai. Tá? E olha, pessoal, a coisa ia ser feia, porque, assim, as forças argentinas eram muito significativas. Você tinha tropas brasileiras com apoio colorado, mas a guerra que se avizinhava não estava prometendo assim, estava meio complicada. A sorte é que como o Manuel Rosas não era flor que se cheirasse, essa foi boa, né? Como o Manuel Rosas tinha feito muitos inimigos, quando ele declara guerra ao Brasil, um adversário político dele, lá numa região ao norte da Argentina, chamada Corrientes, um adversário dele se rebela. Né? Acho que o nome do cara era Urquiza. Urquiza. Tá? Ufa, graças a Deus. Aí foi Santo Urquiza que se rebelou. Então, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo em que o Manuel Rosas entra em guerra contra Brasil e Uruguai, ele terá que dividir suas forças para lidar com a rebelião na província de Corrientes. E aí, graças à divisão do exército argentino, não foi difícil para Brasil e Uruguai derrotar completamente o Manuel Rosas, que é obrigado a fugir. Ele é obrigado a fugir da Argentina. Eu acho que ele fugiu para a Inglaterra, tá, pessoal? Então, o Brasil, inclusive, pessoal, tem uma história muito interessante, porque o Brasil tinha sido muito humilhado na guerra de independência, na guerra da Cisplatina. A Argentina, sorrateiramente, subiu uma frota de navios de guerra pelo litoral brasileiro, foi sair lá no Rio de Janeiro, bombardearam o Rio de Janeiro. Então, essa rivalidade Brasil e Argentina não era uma coisa de futebol que nem existia, né? Havia uma mágoa muito grande porque os argentinos tinham bombardeado o Rio de Janeiro, né? Então, o Brasil estava com isso entalado na garganta. Então, com a derrota de Manuel Rosas, foi ter um desfile militar do grupo vitorioso lá, do pessoal que era inimigo do Manuel Rosas. Os comandantes brasileiros falaram, nós também vamos marchar. E diz que foi um climão horroroso quando as tropas brasileiras marcharam sobre Buenos Aires como que conquistadores, né? Então, diz que foi um silêncio horrível, né? Você só escutava a bota do soldado. Mas nós podemos, além de termos 5 Copas Mundiais, né? 5 Copas do Mundo, temos o maior jogador do mundo que nunca foi preso, nunca teve overdose na vida, né? Nosso craque, né? Mó limpeza, o cara não tem ficha corrida na polícia. Além disso, nós temos o prazer de termos passado com nossas tropas sobre a capital Buenos Aires. Então, pelo menos temporariamente, você garante a estabilidade na região, tendo agora, tanto no Uruguai quanto na Argentina, governos aliados ao Brasil. Tá? Então, depois dessas campanhas, a gente chama isso de campanhas contra Uribe e Rosas. Tá? Depois dessas campanhas,
a situação fica estável. Mas, né? Só que tem um problema. A derrota argentina, o Brasil, com a derrota argentina, o Brasil exigiu que a Argentina permitisse o trânsito de navios paraguaios pelo Rio da Prata. Até aqui o Paraguai era aliado do Brasil, tá, pessoal? Até aqui o Paraguai era praticamente protegido do Brasil contra as ambições expansionistas argentinas. Infelizmente, com a abertura da navegação do Rio da Prata para navios paraguaios, irá acabar acontecendo aí uma mudança nos rumos da política externa paraguaia e isso vai acabar, em última instância, desembocando na célebre Guerra do Paraguai. Pelo que eu estou vendo aqui, é melhor não começarmos a falar sobre isso hoje, né? Eu acho que nós já estamos com quase meia hora de aula. Então, pessoal, vamos fechar essa parte aqui. Na nossa próxima aula, então, nós vamos ter a continuação dessa aula, então nós vamos continuar seguindo política e economia, tá? Nós vamos continuar com o caminho. Então, na próxima aula, vocês prestem atenção que vai ter uma aula sobre política e uma aula sobre economia. Tá bom, pessoal? Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal.